Abençoados com todas as bênçãos. Abençoados com todas as bênçãos. Graça e paz. Um ótimo dia a todos. Recebo que hoje já é o seu melhor dia. Aqui, para nós aqui, hoje é domingo, não é isso? Um dia bem tranquilo. Um ótimo dia. Um ótimo dia a todos. Seja bem-vindo a mais uma ministração da graça de Deus. Os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos e que agora foram manifestados a nós através do Evangelho da Graça, revelado ao apóstolo Paulo por Deus mesmo, e ele deixou escrito aqui em 14 cartas, e Deus mesmo ilumina os olhos do nosso entendimento. Seja bem-vindo a todos que já estão nos acompanhando. Saiba que somos salvos pela graça. Olha, que tremenda essa notícia, né? Isso que é uma boa notícia. Somos salvos pela graça, desde antes da fundação do mundo. Isso que é muito importante entendermos. Somos salvos desde antes da fundação do mundo. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, no verso 9, Paulo diz que fomos salvos e chamados por Deus, desde antes da fundação do mundo. Salvos pela graça, por meio da fé, que vem de Deus, né? Um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que pela graça nós fomos salvos mediante a fé. Já chegamos aqui, olha que coisa tremenda, abençosa. Se você não sabia disso, eu gostaria de compartilhar com você. Já chegamos aqui com esse dom, salvos e crendo. Porque você crer é um dom de Deus, não é isso? Agora, nos faltava o conhecimento, porque salvo e crer, isso já estava em você, porque Deus imputou em você. Mas nos faltava o conhecimento. E o conhecimento chegou quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação. Romanos capítulo 1, verso 16, diz o apóstolo da graça que não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que já recebeu de Deus, antes da fundação do mundo no Espírito, o dom da fé, o dom de crer. Mas faltava o conhecimento, e o conhecimento veio através do Evangelho da Graça. Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação, né? Se você que participa aí conosco, você que já está aí ao vivo, já temos aqui bastante abençoados ao vivo, não me arrisco aqui a falar o nome dos abençoados, porque eu tenho certeza que alguns não vão conseguir, não é isso? Mas muito obrigado aí pela sua participação. Saiba que a sua participação é muito, muito importante. E também a você que está aí pela gravação, que você não teve tempo aí de nos assistir ao vivo, está aí pela gravação pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Hoje são tantas formas de você ouvir aquilo que você quer. Antigamente era um pouquinho mais difícil, mas hoje a tecnologia, essa tecnologia maravilhosa, nos permite, né, esse desenrolar aí. Deixa aí o seu comentário aí na mensagem, você que está aí ao vivo, compartilhe a mensagem. Isso é muito importante que você compartilhe aí a mensagem. Se inscreva também no nosso novo canal do YouTube. Nós temos falado aqui durante essa semana que nós mudamos aí o canal devido a algumas situações que foram necessárias, não é isso? Nós estamos no novo canal, estamos passando aquelas mensagens que estavam no outro canal para esse novo. Então, se você estava inscrito lá no outro canal, eu gostaria que você se inscrevesse também no novo canal. Para quê? Para que a palavra continue correndo e continue sendo glorificada como é. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa. Meu nome, Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. Canal Abençoados com Todas as Bênçãos. Esse é o nome do nosso canal. Daqui a pouco essa mensagem vai estar lá no canal do YouTube. Já, assim que nós terminarmos aqui, estaremos colocando lá. Temos aí outras mensagens no Facebook que tem o nosso endereço lá do YouTube. Se você acessar essas últimas mensagens que nós colocamos aí no Facebook, você vai acessar aí o nosso canal do YouTube, podendo se inscrever. O tema de hoje, abençoados, o tema de hoje é uma pergunta. Uma pergunta. Por que afirmamos que não temos pecado? Por que nós falamos isso?
Por qual motivo? O que nos leva? Que confiança é essa que nós temos de afirmarmos que nós não temos pecado? E falamos aqui várias vezes, nós não cansamos de falar, nós não temos pecado. A Igreja de Cristo, ela não tem pecado. E eu oro nesse momento para que os olhos do seu entendimento, os nossos olhos, sejam iluminados e que Deus mesmo venha nos dar um espírito de conhecimento e sabedoria para que nós possamos entender que nós não temos pecado. Amém? Então vamos aqui dar início aqui, ó. Por que afirmamos que não temos pecado? Os filhos, né? Estamos falando aqui com a Igreja de Cristo, isso é uma pergunta. Vamos ler aqui um verso, Hebreus capítulo 9, o verso é o verso 28. 9 e 28, vamos aqui explicar aqui, através do Evangelho, é claro, isso aqui não é minha opinião, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a abençoada Vanilda gosta, pensa, não é que o abençoado Orlando não acha assim melhor, ou que o abençoado Paulo Pires entende, não, assim é melhor, não, a questão aqui não é essa, abençoados, não é essa, o que nós falamos aqui é o que está escrito, por isso que eu peço a você, ó, pega aí a sua Bíblia, pega um papel, uma caneta, anote, confira, leia bem, bota assim, lê bem assim, 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para você entender, e depois falar, não, isso aí está errado, isso aí é outra história, né? Ou isso é verdade, eu recebo que você entenda. Então vamos ler aqui, Hebreus capítulo 9, nós entendemos que foi escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 9, verso 28. Por enquanto vamos ler só o 28, não é isso? Diz assim, assim também Cristo, ou seja, Deus mesmo, o assunto aqui é Deus, né? Oferecendo-se, numa outra carta ele diz que ele se entregou a si mesmo por amor à igreja. Veja bem, a morte de Cristo ali na cruz teve um propósito, que era a igreja. E diz mais, para tirar, está escrito na sua Bíblia? Para tirar, mas tirar o quê? Os pecados de muitos. Por que de muitos e não de todos? Porque nem todos tinham pecado. Isso que é verdade, tirar o pecado de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado, porque na primeira vez ele foi na cruz e tirou o pecado. E diz mais o apóstolo Paulo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Tá bom, abençoados? Veja bem, quando nós falamos que não temos pecado, e nós falamos aí com extrema facilidade e repetimos, nós não temos pecado, eu não tenho pecado. Você que está me vendo nesse momento, ó, com 100% de certeza, você não tem pecado. Mas quando nós falamos essas coisas, nós estamos indo na contramão da religião. Nós estamos falando aqui coisas contrárias à doutrina que é pregada em todas as religiões. Todas elas. Podemos falar aí com 100% de certeza. Qualquer uma religião vai te falar o contrário do que você está ouvindo agora. Ele não sabe de onde você veio, não te conhece, não sabe a sua descendência, não sabe nada de você, mas vamos falar que você tem pecado. Todas as religiões, todas nos apontam pecado. Todas elas. Todas se veem pecado. Não é só que vai apontar pecado em quem chega, não. Eles mesmos, as religiões, eles se veem pecado. Mas tem um detalhe aqui muito importante que eu gostaria de dividir aí com você. Não é o mesmo pecado que está na Bíblia. O pecado que a religião aponta em mim, que eu apontava também nos abençoados, não é isso? Quando estava lá, que aponta, e eles se veem pecado, não é o mesmo pecado que está falando aqui na Bíblia. E nós vamos tratar aqui desse assunto. O que acontece, abençoados, veja bem, o que acontece com o sistema religioso, o que acontece aí com a religião de um modo geral, foi o que Jesus de Nazaré, uma certa vez, ele falou, né? Lá quando ele foi questionado lá pelos fariseus, pelos religiosos da época, lá, né, os doutores lá, ele disse o seguinte, em Mateus 22, 29, vê se não é o mesmo. Mateus 22, 29, ele diz assim, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, questionaram a Jesus de Nazaré a respeito lá de algumas situações, então ele disse o seguinte, errais, vocês estão tudo errado, está tudo errado. Não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que Jesus falou. Vocês estão errando porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem conhecem
o Evangelho, não conhece os profetas, não sabe o que os profetas escreveram e muito menos não conhece o Evangelho, o poder de Deus. Não é o que acontece com a religião hoje? Veja bem, quando eu estava lá na religião, eu chamava Mateus, Marcos, Lucas e João de Evangelho. Não é isso que ensina a religião? Vamos agora aqui ler um trecho do Evangelho. Eu pensava rapidamente Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não é, abençoados, por não conhecer, por eu não conhecer o poder de Deus, por eu não conhecer as Escrituras, eu pensava que Mateus, Marcos, Lucas e João era Evangelho. E não é, abençoados, não é. Por que não é? Vamos ler aqui em Hebreus, volte a Hebreus, capítulo 9, verso 17. Por quê? Olha o que diz aqui o escritor. Porque um testamento tem força, é válido, pode ser chamado de Novo Testamento, de testamento verdadeiro, onde houver morte. Tem que haver morte. E lá, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador, que era Jesus de Nazaré, estava vivo. Ou terá ele algum valor, o testamento, enquanto o testador vive? Enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, não poderia se chamar Mateus, Marcos, Lucas e João de Novo Testamento. Não poderia ser chamado como alguma coisa nova. Por quê? O testador estava vivo. Então, não poderia ser usado como benefício de um testamento, porque as coisas não estavam prontas ainda, porque o testador estava vivo. Olha só que tremendo. Quando falamos que a lei de Moisés terminou, você já nos ouviu aqui falando aqui várias vezes, não é isso? Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei, toda lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Preste bem atenção nisso. Toda a lei acabou. Não foi uma parte. Eu estava ouvindo um dia desse um abençoado falando aí, um cabeção aí que diz que bacharel, não sei das quantas aí, que tem vários diplomas, ele disse que a lei foi fatiada e Cristo na cruz, ele acabou com uma lei de cerimônia, não acabou com a lei lá não sei do que, mas não é isso que diz o Evangelho. O Evangelho é bem claro. Cristo é o fim, artigo definido, o fim da lei, toda a lei. Tudo que se chamava a lei de Moisés acabou na cruz. E que hoje, abençoados, depois da cruz, o pacto é a graça. Quando nós falamos isso para os abençoados, eles logo nos perguntam. Eles perguntam, o que isso mudou? Tá bom, a lei acabou, tá bom, a lei acabou, agora é por graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, tá bom, mas o que isso mudou? Qual é a diferença? Qual é a diferença da lei ter terminado e hoje está no pacto da graça? E ainda dizem mais, olha, tudo é Deus, tudo depende de Deus, porque lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eles dizem, porque eu também falava assim, eu pensava assim, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então está tudo valendo, é tudo da mesma maneira, e Deus não muda, por que as coisas vão mudar? Se Deus mudar, eu mudo, se Deus não mudar, eu não mudo. Eu pensava assim. Mas, abençoado, veja bem, se você pensava assim erradamente igual a mim, deixa eu te falar uma coisa, Deus realmente não muda. Nele não existe sombra de variação, ele não vai mudar mesmo, ele sempre é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e daqui a 1 milhão de anos para a eternidade, ele vai continuar sempre o mesmo, não muda. Mas o que mudou, veja bem o que nós falamos aqui sempre, o que mudou foi a maneira de Deus se relacionar com seus filhos. Isso mudou. Isso, abençoados, com certeza isso mudou. A maneira de Deus se relacionar com seus filhos. Deus não muda. Veja o que ele diz aqui, ó. Veja bem, Hebreus, capítulo 1, verso 1. Olha o que ele diz. Havendo Deus, antigamente aqui é da cruz para trás, lá no pacto da lei, Deus falando muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, e como ele falava, teve uma certa vez que ele falou até através de um jegue, falou lá com o profeta através de um jumento, não é isso? Pelos profetas, a nós quem, abençoados? Nós, depois da cruz, depois que ele morreu e ressuscitou, depois que ele mudou o pacto, depois que ele mudou a maneira de falar. A nós falou-nos nesses últimos dias
depois da cruz, pelo Filho. A nós ele fala pelo Filho. E aonde é que se expressou o Filho? Na cruz do Calvário, quando ele morreu, ressuscitou, ali foi a expressão do Filho de Deus. O pacto mudou, a aliança mudou. O acordo que Deus tinha com os filhos, antes da cruz de falar com os filhos, também mudou. Foi isso que mudou, olha só. 2 Coríntios 5,17, vamos ver aqui, ó, um trecho aqui bem interessante, eu tenho certeza que você conhece, mas vamos ler 5,17. Assim que, veja bem, 2 Coríntios 5,17, vê se as coisas não mudaram. 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, abençoado, é nós que estamos depois da cruz. Todo filho depois da cruz está em Cristo. Nova criatura não é que vai ser, não é isso? Olha o tempo do verbo, as coisas velhas, olha só, as coisas velhas já passaram, não é que vai passar, já passaram. Eis que tudo se fez novo, abençoado, tudo se fez novo. A maneira de Deus tratar com seus filhos mudou, agora é uma maneira nova, depois da cruz. A promessa que Deus fez lá em Jeremias, no capítulo 31, lá no versículo 31 até o 34, que de estabelecer um novo acordo com seus filhos, já aconteceu. E diz lá que esse acordo, esse novo acordo, seria sem pecados. Olha que tremendo! Deus está estabelecendo um acordo com seus filhos, mas sem pecados. Porque, abençoado, veja bem, se Deus estabelecesse um acordo com seus filhos, um novo acordo, morresse na cruz, entrasse num corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, sofresse do jeito que ele sofreu, já ter se manifestado num corpo de carne, já foi uma vergonha tremenda para Deus, uma humilhação, ainda passar pela cruz. E depois de tudo isso, continuar com o pecado? Eu penso que não seria um novo acordo, não é isso? E por que nós afirmamos, então, que nós não temos pecado? Então, precisamos entender aqui o que é pecado. Porque o pecado, ele só se achava no tempo do pacto da lei. É isso que o Evangelho diz. O pecado só se encontrava no pacto da lei. Nós estamos no pacto da graça. Mudou. Então você precisa entender, nós precisamos aqui entender o que é que a Bíblia chama de pecado, que é diferente do que ensina a religião. Lá na religião, quando alguém era acusado de pecado, de pecador, com certeza, ou ela tinha cometido uma prostituição, ou tinha bebido todas, ou foi pego fumando, igual uma vez eu, sem querer, vi lá o abençoado lá no botequim, bebendo lá, na minha consciência, o irmão está em pecado, porque ele estava bebendo. Mas é isso que diz o Evangelho que é pecado? Será que é isso que está escrito na Bíblia, ser pecado? Então vamos perguntar aqui a um especialista em pecado. Vamos perguntar aqui a ele, né? É o apóstolo João, que viveu no tempo da lei de Moisés. João, que era um judeu, aquele judeu bem judeu mesmo. Primeira carta que ele escreveu, no capítulo 3, me acompanha aí. O que diz o especialista em pecado? 1 João 3, no versículo 4. Não é no livro histórico, não, é na carta. 1 João 3, 4. Ele diz assim, todo aquele, olha o que ele disse lá para o povo lá. Todo aquele que comete pecado, qualquer um, não importa quem seja, transgride a lei. Qual a lei que ele está falando? A lei de Moisés. Pois pecado, aqui que está a bomba que o sistema me escondeu por 35 anos. Pecado é a transgressão da lei. Olha o que diz João. Pecado aqui, ele não diz ser outra coisa. Ele diz que pecado é transgredir a lei. Nós aqui sempre citamos aquele exemplo daquela filha, aquela mulher que foi pega no ato ali do adultério e levaram ela na presença de Jesus. O problema dela ali, abençoados, não foi o adultério, não. O problema dela é que a lei de Moisés falava que ela não podia adulterar porque ela estaria transgredindo a lei. Se não tivesse lei, ela estava limpa, ela ia dar satisfação somente ao seu marido. Mas por ter a lei, ela transgrediu a lei, então ela foi levada na presença de Jesus. Essa lei de Moisés, foi aplicada, abençoados, somente ao povo de Israel, somente ao povo judeu.
a lei de Moisés, e eram 613 ordenanças. E ó, vamos aqui repetir. Ó. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Por isso que lá nessa mesma primeira carta, lá de João, no capítulo 1, no versículo 8, João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque imagina, ele estava certo. João estava certo nesse ponto aí. Porque era impossível alguém não transgredir a lei. E com certeza iria pecar. Porque pecado era a transgressão da lei. A lei eram 613 ordenanças. Você se esforçava para cumprir uma, automaticamente você escorregava na outra. E isso era uma armadilha. E foi feita de propósito por Deus mesmo, para que ninguém conseguisse cumprir a lei, para que ele viesse e morresse na cruz e quitasse a dívida. Senão outra pessoa poderia conseguir cumprir toda a lei, e o propósito de Deus não era esse, era que ele mesmo cumprisse toda a lei. Por isso que João disse, ó, aquele que disser que não tem pecado, abençoado, aquele que falar que não transgrediu a lei, mentiroso, porque é impossível, era impossível, não é isso? E para quem não é judeu, no nosso caso, que somos gentios, nunca foi dado a lei de Moisés. Olha que isso aqui que é muito tremendo, abençoado. Nós que somos gentios, todo povo que não é judeu, a Bíblia trata com dois povos, não é isso? O judeu, para quem foi escrito a Bíblia, e nós que somos gentios. Nós nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. Nós não somos judeus. Olha, Romanos capítulo 2, verso 14, nós até podemos ler isso, Romanos capítulo 2, no verso 14, diz assim, porque quando os gentios, todo aquele que não é judeu, que não tem lei, veja que diz aqui, não tem lei, faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo elas lei para si mesmo. Ou seja, poderia fazer as coisas da lei, mas não tinha transgressão nenhuma, porque para nós nunca foi dado a lei de Moisés. Nós não somos judeus. Nós temos visto aí muitos dos nossos irmãos chamados evangélicos querendo imitar os judeus, né? Eles usam até aquele negocinho na cabeça e querem fazer jejum, e querem fazer vigílias, e querem se batizar nas águas, e querem dar o dízimo, e querem... Porque pensam que são judeus. Nós, abençoados, não somos judeus, e para nós nunca foi dada a lei de Moisés. Nunca tivemos uma lei para transgredir. E como é que alguém vai te chamar de pecador se você não tem uma lei para transgredir? A lei de Moisés, vivemos debaixo do pacto da graça. Você pode transgredir até uma outra lei. A lei de trânsito, por exemplo, né? A lei aqui do nosso país, do nosso presidente Bolsonaro, né? Você pode até transgredir essa lei. Mas a lei de Moisés você não pode transgredir, porque nunca foi dado para nós. Por essa razão, ninguém pode te chamar de pecador. Olha, o pacto da graça é um pacto onde Deus não considera pecado nem no judeu. A lei foi dada para os judeus, mas nem hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nem aos judeus ele considera pecado. 2 Coríntios, volte lá, 2 Coríntios no capítulo 5, no verso 19, ele fala assim, isto é, veja bem, isto é, Deus estava em Cristo, Deus ali em Cristo, em Jesus de Nazaré, ali na cruz, reconciliando consigo o mundo. E que mundo é esse? Aqueles filhos a quem foi dado a lei, que precisavam ser reconciliados, não lhes imputando os seus pecados, as transgressões da lei. Deus ali parou de imputar, parou de cobrar o povo judeu, porque ele morreu ali naquela cruz, reconciliando consigo todos os seus filhos. E pôs em nós, lá nos seus filhos, a palavra da reconciliação. Foi isso que aconteceu, abençoados. Nós não podemos ser chamados de pecadores, porque pecado era transgressão da lei. Isso que era pecado. E a nós nunca foi dado uma lei para transgredir. A lei de Moisés nunca nos chegou. Então, como é que eu vou te chamar de pecador se você nunca transgrediu lei? E João, o especialista aqui em lei, em pecado, ele diz que pecado era transgredir a lei. Pecador era quem transgredia a lei. Eu nunca transgredi a lei, abençoado, nem você. Olha, e temos aqui, veja bem, outras evidências escritas que Cristo tirou o pecado. Vamos aqui a João,
Agora, o livro histórico agora, João, capítulo 1, outras evidências que o próprio Jesus tirou aqui o pecado. João, capítulo 1, o verso 29, ele diz assim, ó, verso 29. No dia seguinte, aqui João Batista, você conhece bem a história de João Batista, não é isso? João 1, 29, ele fala assim, no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele. João Batista estava lá no Rio Jordão, né, lá no local lá dos batismos, e Jesus se aproximou e disse, olha, veja bem o que João Batista disse quando viu Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, que tira o quê? O pecado do mundo. João ali avisa que o Cordeiro já estava presente para tirar o pecado do mundo. Uma promessa feita por Deus lá desde trás lá dos profetas, que chegaria um dia, né, lá Zacarias profetizou, que um dia Deus iria tirar o pecado do mundo. E João Batista, quando viu Jesus chegar, ele falou, o Cordeiro já chegou, o Cordeiro está presente para tirar o pecado do mundo. E foi o que aconteceu ali na cruz, quando o Cordeiro foi imolado e tirou o pecado. Se ele veio morrer para tirar o pecado e ele morreu, morreu ou não morreu, abençoado? Morreu, com certeza. Então, ele já tirou o pecado. Não foi isso que João Batista falou? Que o Cordeiro de Deus, que tira, ele morreu na cruz, então ele tirou o pecado. Então, escrevendo lá aos Hebreus, mais uma vez, no capítulo 9, volte lá a Hebreus 9, 26, veja o que diz aqui o escritor, 9, 26. De outra maneira, ou seja, diferente da morte de Cristo, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, muitas vezes. Mas agora quando? Quando o Cordeiro estava presente ali na cruz, na consumação dos séculos, agora ali na cruz, uma vez, olha só, uma única vez, não é isso? Se manifestou, foi visto pelos homens ali para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado. É isso que diz aqui o Evangelho. Cristo ali na cruz aniquilou o pecado, deixou de ser, acabou com a lei de Moisés, acabou com as transgressões da lei de Moisés. João escreveu assim, tira o pecado, o Cordeiro que vai tirar o pecado. Paulo revela, aniquilou o pecado. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui mediante o que está escrito? Tirou ou não tirou? Cristo tirou ou não tirou o pecado? Aniquilou ou não aniquilou o pecado? Olha, abençoados, com certeza, nós cremos, com certeza, porque está escrito, Cristo aniquilou o pecado, tirando a lei de Moisés, que trazia a transgressão. Para ter transgressão, tinha que ter lei. Ele acabou com a lei, acabou com a transgressão, então acabou com o pecado. Hoje, ninguém pode ser chamado de pecador. Ninguém pode ser chamado de pecador. É certo que o templo ainda continuou de pé e no ano 70, quando foi derrubado, aí mesmo que acabou com as ofertas, acabou com as práticas da lei, de uma vez para sempre. E veja bem, para os judeus, Cristo tirou a lei. Não é isso? Romanos capítulo 10, verso 4. Acabou com a lei. Sem lei, sem transgressão. E sem transgressão, logo, sem pecado, porque João disse lá, né, que pecado era transgredir a lei, e sem lei não há pecado, porque pecado era transgredir a lei de Moisés. E para nós os gentios, para você que é um gentio assim igual a mim, nunca houve lei de Moisés. E olha que boa notícia, gentio, aquele povo que não é judeu assim igual a nós que somos brasileiros, nunca fomos pecador. Olha, quanta injustiça nós cometemos lá na religião, apontando lá para os nossos irmãos, chamando eles de pecadores. Não, abençoados, nós nunca fomos pecadores, porque a lei de Moisés, o que era o pecado da transgressão, a nós nunca foi aplicado. E o povo judeu somente eram chamados de pecadores, só poderiam ser chamados de pecadores enquanto a lei estava de pé.
depois de Romanos capítulo 10, versículo 4, que Cristo acabou com a lei, nem os judeus que estavam lá poderiam ser chamados de pecadores, que a lei acabou. E veja bem, vamos aqui apertar mais um pouquinho, né, porque o cinto ainda está bem frouxo, vamos aqui apertar mais um pouquinho. Veja bem, sempre que falamos que não há pecado, e vamos falar aqui sempre, enquanto Deus nos der aí a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, vamos sempre falar, Cristo aniquilou o pecado, não existe pecado. Acontece aquelas perguntas, não é isso? E principalmente os religiosos, aqueles assim mais chegados. Eu tenho certeza que se você já teve a oportunidade de conversar com um parente seu que não tem pecado, que você está santo, que você está perfeito, com certeza vai surgir esse tipo de pergunta aqui, ó. E é aqui que está a mentira. Aqui que está o engano da religião. Olha a classe de pergunta que sempre se faz. Então, se não tem pecado, prostituição, sempre começa com prostituição, não sei porquê, não é isso? Prostituição, adultério, roubar, mentir, beber, cheirar, fumar, nada disso é pecado? Essa pergunta, né? Essa pergunta sempre tem alguém nos fazendo todas as vezes, inclusive até pessoas que estão dentro das igrejas chamadas evangélicas, pessoas que conhecem a diferença da lei para a graça, pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço, pessoas que estão com o microfone na mão falando de um chamado evangelho, e quando nós falamos, olha, você não tem pecado, e eles nos fazem essa pergunta, prostituição, adultério, essas coisas não são pecado? Vamos ver aqui o que diz o evangelho, porque a nossa opinião aqui não conta muito, mas vamos aqui à verdade do evangelho, porque Jesus falou, né, quando você conhecer a verdade é que vai te libertar, não é minha opinião, não é o que o reverendo lá acha, não, é a verdade é o evangelho, que é o poder de Deus. Então vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 5, leia comigo no verso 19, vamos saber, né, se prostituição, adultério, essas coisas aí que você vê aos montes acontecendo, né, vamos ver se isso aqui é pecado. 5,19 diz assim, por quê? Leia comigo aí, por favor, não é isso? Porque as obras da carne, olha o que diz, as obras da carne são manifestas, são conhecidas, não é isso? As quais são? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, o que é a obra da carne? Que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, e aqui vai abençoado até o verso 21, me parece que até o verso 21, vai que uma relação, e essa relação poderia ser muito maior, de obras da carne. O interessante que a religião, lê esse texto aqui, eu fiz muito isso, ensinava que isso aqui era pecado. Olha aqui, ó. Olha a relação de pecado aqui, mas veja, leia aí que não está escrito, o pecado é conhecido. Nada disso. Não é isso que está escrito, abençoado. Por favor, acorde, veja, desperta tu que dormes, veja o que você está lendo, não cometa o erro que eu cometi por 35 anos, eu li isso aqui, e li aqui, ó, porque as obras da carne são manifestas. Eu falava, você está em pecado, mas não está escrito aqui, ó. Diz que as obras da carne, de toda a carne, toda, não importa se está no corpo de carne, se está vivo, toda a carne, são conhecidas, estão presentes. Não existe nessa terra, abençoados, um homem ou uma mulher que não tenha em sua carne a capacidade de se prostituir. Não tem nessa terra uma carne que não tenha a capacidade de mentir. Não tem nessa carne um abençoado aí que você pode até não fazer, mas capacidade para fazer você tem, porque obras da carne é uma herança adâmica. Trouxemos lá de Adão, não é isso? Está escrito lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, porque a desobediência, as obras da carne, passaram de Adão para todos os homens, porque um homem só pecou, todos desobedeceram. A desobediência de Adão
passou, é isso, essas debilidades que estão na carne. As obras da carne foram manifestas. Não adianta pensar isso aí, o Evangelho não diz que é pecado, diz que são obras da carne. Veja o que você está lendo. E a segunda pergunta que sempre nos faz, diz assim, ó, veja bem, você já entendeu o que a religião chama de pecado, né? Prostituição, adultério, essas coisas, as obras da carne que a religião chama de pecado. Trocou o nome aí, trocou o nome. E a segunda pergunta, se essas coisas, que coisas? Gálatas 5,19, essas obras da carne não são pecado? Não são pecado. Deus não me vê pecador por essas coisas? Aí vem a bomba. Eu posso praticar essas coisas? Não é isso? Você acredita que um presbítero me perguntou isso? Um presbítero, um homem que está posto para ensinar, um presbítero que está posto a falar do Evangelho para as pessoas. Ele me perguntou, eu falando sobre esse assunto com ele, assim, bem pertinho de mim, assim, né? Era um colega meu de trabalho, assim, conversando com ele. E ele falou, então quer dizer que adultério, prostituição não é pecado? Eu posso praticar essas coisas? Geralmente, né, quase sempre, eu vou dizer, acho que 100%, né, nos perguntam isso. Eu posso? Perguntam, todos nos perguntam isso. Qual é a resposta do Evangelho? O que o Evangelho diz, não é isso? A respeito dessas coisas. Eu posso ou não posso fazer essas coisas? Então vamos ver aqui, né, o que diz aqui o perito arquiteto. Primeira carta que ele escreveu a Corinto, no capítulo 6, o verso é o verso 12. Olha só, olha que a religião não gosta muito de ler esse verso aqui, porque isso aqui abre uma porta que só Deus sabe, né? 1 Coríntios 6, 12 diz assim, todas as coisas. Quantas coisas? O que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está escrito, ó, todas. Eu penso que todas são todas, nada pode ficar fora desse todas aqui. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Lícitas de livre. Isso aqui quer dizer, todas as coisas me são livres. Mas nem todas as coisas convêm. Veja que as que não convêm não são todas, algumas, não é isso? Mas você é livre para fazer todas elas. Todas as coisas não são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo, veja bem, abençoados, tudo é lícito para você. Você é livre para fazer qualquer coisa. Tudo que você conseguir fazer, olha, isso aqui é conversa de adulto, né? Isso é coisa para adulto. Falar isso aqui para uma criança, imagina que confusão. Tudo que você conseguir fazer, você tem a liberdade para fazer. É o que está escrito aqui, ó, 6,12. Todas as coisas me são lícitas. Todas. Se você conseguir fazer, se você tem a capacidade de fazer, às vezes você tem vontade, tem um desejo, mas não tem condições. Aí você não pode fazer. Mas se você pode fazer, se tem condições, você é livre para fazer. Pode fazer que Deus, veja bem, Deus não vai te ver em pecado. Se eu me meter numa prostituição, Deus vai me chamar de pecador? Não. Quem comete prostituição não é pecador, é prostituta. Quem se mete na cachaça, que bebe, eu tive a oportunidade de levar o abençoado para casa carregado, lá que não conseguia nem ficar em pé. Ele era um pecador? Não, ele era um bêbado, né? Porque bebeu demais, mas não era pecador. Olha, todos podem te chamar de pecador. Qualquer um, como eu fazia, eu chamava alguns de pecador, menos Deus. Deus nunca vai te chamar de pecador, abençoado. De maneira nenhuma, porque ele não considera, nós lemos aqui, ó, Deus não considera. Olha, tem uma coisa aqui muito importante aqui, que é bom que você entenda, porque não é somente liberdade para fazer tudo, porque nós lemos aqui, ó, 6,12, todas as coisas me são lícitas, você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas tem mais, tem a melhor parte desse negócio aqui, desse trato aqui, desse acordo, tem a melhor parte que está um pouquinho mais à frente. Gálatas, vamos aqui a Gálatas, tem a melhor parte aqui que Deus deixou aqui, ó, a explicação para você que entende que você é livre, você é livre mesmo, para fazer o que você quiser, como diz aí, meter o pé na jaca, sair daqui agora, você é livre para o que você quiser, mas primeiro, antes de você ir,
antes de você sair para fazer o que você quiser, ler primeiro esse verso aqui, o complemento aqui, Gálatas capítulo 6, verso 7, que diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, toda a liberdade que você tem, tudo que você usar a sua liberdade para plantar, você tem essa liberdade, isso também você ceifará. E o verso 8, porque o que semeia na sua carne, se você usar a sua liberdade, que tudo é lícito, para você semear na sua carne, da sua carne você vai colher a corrupção. Mas, se você usar a sua liberdade, tudo que é lícito, para semear no Espírito, em Deus mesmo, do Espírito você ceifará a vida eterna. Então abençoados, o que nós lemos aqui? Deus, que não te vê em pecado, Ele te dá a liberdade para fazer tudo e colher tudo que você plantar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você é livre para fazer o que você quiser, da maneira que você quiser. Mas o mesmo Deus que não te vê em pecado, que te deu essa liberdade, também disse que você vai colher tudo que você plantar. Se plantar na carne, Gálatas 5, 19, vai colher corrupção. Plantar o que na carne? Adultério, prostituição, essas coisas que você conhece tão bem quanto a mim. É isso? Que você tem uma carne igual a minha. Agora, se você plantar no Espírito, Gálatas 5,16, vamos ver aqui, 5,16, vamos ler, diz aqui. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você plantar aí no Espírito, você vai colher os benefícios da vida eterna, porque a vida eterna está aí no Espírito. E o importante aqui, abençoado, seja qual for o plantio, se você plantar na carne, se você plantar no Espírito, você é livre para isso, sem relação com o pecado. Não existe pecado nisso aí. Se você plantar errado, você não está pecando, você está errando, você está plantando mal. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação complicada, não é porque Deus te viu em pecado, não, que Deus está te castigando. Não, Deus está me castigando, irmão. Eu pequei. Não, é que ontem você plantou errado. O que você quer? Nós não acabamos de ler aqui, você é livre para fazer o que você quiser, mas você vai colher. Isso não é correção de Deus contra pecado, não, porque Ele não te vê em pecado. Seja qual for o plantio, sem relação com o pecado, você vai colher aquilo que você plantar. Amém? Não pense que Deus vai te ver em pecado, porque nós não temos pecado. O pecado era a transgressão da lei e Deus tirou a lei. Agora você é livre para fazer o que você quiser, porque nós não temos pecado. Não temos pecado. Deus não nos vê em pecado. Não vê. E nós, veja bem, nós não temos aí nenhuma dificuldade em afirmar. Nenhuma, abençoado, nenhuma de falar, nós não temos pecado mesmo não, abençoado. Não temos nenhuma, porque nós somos filhos de Deus. Efésios capítulo 5, estamos aqui já encerrando aqui. Olha só, veja se eu posso falar, dizer que alguém tem pecado depois de ler esse verso aqui, 5:27. Olha o que diz aqui. Vamos ler aqui, vamos ler do 25, começar no 25. Do 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, não é isso? Como também Cristo, Deus, amou. E quando foi que Ele amou? Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu como igreja, e na cruz Ele pagou um preço ali. Amou a igreja, e a si mesmo, ou seja, a Ele mesmo, se entregou por ela. Por ela quem? Pela igreja. Ele se entregou pela igreja. Não é que alguém pegou ele lá na gravata e botou lá na cruz, agora tu vai morrer. Não. Ele foi lá e ele se entregou. Aqui, eu estou aqui, estou aqui para morrer pela igreja. E no verso 26, ao propósito pelo qual ele morreu pela igreja, para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E no verso 27, vem aqui, acaba aqui com qualquer expectativa de você ver pecado em alguém, de você ver pecado na igreja. Olha só, verso 27, Efésios 5:27, diz assim, para apresentar a si mesmo, ou seja, a Ele mesmo, Deus se entregou ali na cruz pela igreja, para apresentar a igreja a Ele mesmo, uma igreja
gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aonde é que fica pecado aqui, abençoado? De maneira nenhuma. Deus nunca vai te ver em pecado. Ele te vê dessa maneira aqui, ó, santo e irrepreensível. Mesmo que você se meta naquelas coisas. Nós aqui, se cabe um conselho, eu te aconselho não se meter nessas coisas, porque nós lemos aqui, você é livre para ir lá. Eu estou com a vontade de ir lá. Pessoal, se você der razão à sua vontade, se você plantar na carne, Deus não vai te ver em pecado, mas você vai colher aquilo ali, porque a carne é assim, né? Nós podemos falar que experimentamos as mesmas coisas, ela te convence a fazer. Depois que você faz, elas, coitado de você, não sabe o que está te esperando, porque vai colher, pessoal. Não tem jeito, porque é a palavra do nosso Deus, não é isso? Abençoados, recebo que hoje já é o nosso melhor dia, receba aí a nossa melhor semana, recebo você plantando as coisas do Espírito, recebo que você passe uma semana plantando as coisas do Espírito, para vivermos bem, né? Para viver bem. Se você plantar as coisas da carne, não sabe, já sabe que vai colher corrupção, mas se você plantar as coisas do Espírito, Romanos 5,17, é o nosso último verso, vamos ler aqui, que eu gosto muito desse verso, 5,17, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 5,17. Por quê? Se pela ofensa, pela desobediência de um só, que foi Adão, a morte reinou por nesse corpo mortal, muito mais, os que recebem a abundância da graça, aqueles que plantam no Espírito, aqueles que andam de acordo com o Espírito, e o dom da justiça, você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, vai acontecer o quê? Vai colher a corrupção? Não, vai reinar em vida por um só. Você vai entender que plantando bem, você vai colher bem. Tranquilo, sem problema, abençoado. Eu te peço aqui, você compartilhe aí a mensagem, se inscreva aí no nosso novo canal. Essa mensagem já vai estar lá no YouTube aí com endereço aí. Temos aí outras mensagens aí com endereço lá do YouTube para você chegar até lá. E receba que estamos aí na melhor semana. Você que está inscrito lá no canal Igreja de Cristo em Graça, se inscreva também agora no nosso novo canal, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. Receba aí uma ótima semana. Recebo a melhor semana da nossa vida, essa semana que está começando agora, não é isso? Porque nós plantamos para isso, abençoados. Recebo que você continue plantando e plantando muito bem. Abençoados com todas as bênçãos, sabendo, entendendo que Deus não te vê em pecado, de maneira nenhuma, em ocasião nenhuma. Abençoados com todas as bênçãos.